te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Então vamos chegando, por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Você que está aí na sintonia do nosso programa, nosso estudo bíblico de todo sábado à noite, 20 horas, aqui nos canais oficiais do Cenáculo de Maria, Diocese de Montenegro, Campo Mourão e Apucarana, no Paraná. Pronto para passarmos esta 1 hora estudando, lendo, meditando, orando com a palavra de Deus. Por isso vem Espírito, fazer presença junto a nós nessa noite. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Então, boa noite. Boa noite. Salve Maria. Salve. Aqui eu sou o Evandro Menini. Eu sou a Lucélia Menini. Falando diretamente dos estúdios da TV Cenáculo, aqui de Torres, Rio Grande do Sul, para todo o pessoal espalhado por esse Brasil, pelo mundo, né? Mas principalmente para você, meu irmão, minha irmã, que acompanha o nosso trabalho de pertinho aí, Senantes, galera toda do Cenáculo de Maria, do CLJ, Renovação Carismática Católica, MCJ, quem mais que está por aí? Ó? Vai colocando nos comentários aí quem é, de onde veio, de onde é que está falando, e a gente vai partilhando aí também o comentário do povo. Pessoal do Cenáculo de Maria e do Paraná, Jamilo, Rita está aí conosco, Idélcio, boa noite. São João do Ivaí, legal. Janete Cip, São José do Hortêncio, Noeli, Sueli, Rosângela, a de Estrela, João Chuan Cuca, boa noite, irmãos de caminhada, boa noite, Liciano, Bom Princípio,
Aí, galera, Genoli, Josiane, Sueli, Rosana, Carlos Passos, o Clóvis está aí com a gente também, Vitória. Maria, nossa, é muita gente aí. Não sei se eu dou conta de ler o nome de todo mundo, mas eu vou jogando aqui na tela. Enquanto você vai chegando, curtindo e compartilhando essa live, o nosso estudo bíblico de sábado à noite, para todos os seus amigos, pessoal do seu grupo. Quem sabe aí, manda esse link lá no grupo do WhatsApp também, grupo do cenáculo aí da sua paróquia, da sua cidade. Chama os amigos, chama a parentada toda para participar junto com a gente. Nós que estamos, na nossa proposta, estudando o Evangelho de São João. Vamos estudar do primeiro versículo até o último, do capítulo 1 até o 21. Né? Fazer essa caminhada de fé junto com o apóstolo João, o apóstolo, o discípulo que Jesus amava. Diz assim a palavra, né? É isso aí, que alegria, essa gente aí conectada conosco. Mas vamos lá. E aqui, assim, o espaço é bem interativo, então vai colocando os comentários aí que a gente vai, na medida do possível, lendo, jogando na tela. Pode fazer perguntas, pode chamar, comentar qual o versículo, qual a passagem, qual a ideia que mais lhe chamou a atenção, fixou, e a gente vai partilhando agora esse capítulo 3 do Evangelho de João. Então, e durante a transmissão vou colocar ainda o pessoal de várias cidades que tem aceitou esse desafio, essa proposta, né? E também fez durante a semana, assim como nós fazemos, antes do programa a gente estuda então o capítulo proposto. E muita gente está fazendo isso aí no grupo da cidade. Olha que bela proposta para esse tempo de isolamento, de quarentena, onde a gente não está mais podendo fisicamente se encontrar, quem sabe não estudar junto a palavra de Deus e partilhar também no grupo de WhatsApp, fazer o nosso grupinho de estudo bíblico, né, online. Essa é a proposta. Durante a transmissão a gente vai passar a mensagem de vários senantes que estão fazendo essa experiência junto com a gente, está sendo maravilhoso, está sendo muito bacana. A gente fez a proposta, então, na semana passada e convidamos 3 grupos, né, de 3 cidades. E eles vieram com a gente, foi bem bacana. Durante a semana, mandei, né, o pedido para o coordenador entrou em contato com o grupo, e quando começaram a vir as fotos do pessoal e os comentários e as mensagens de partilha, foi muito legal para a gente, assim, foi legal trazer essa proposta e ver como o pessoal recebeu bem. Então, durante aí a transmissão, a gente vai colocar as cidades, né? O pessoal está comentando ali, coloca o grupo de que participa, a cidade de onde é, que isso é legal para a gente saber também. Nem todo mundo se conhece, assim, é uma oportunidade que a gente tem de se conhecer. Então, hoje, né, no dia de hoje, nós vamos meditar o capítulo 3 de João. Pega aí a sua Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia de Jerusalém. A Lucélia está usando o quê? A edição pastoral. Temos aqui conosco também, para acompanhar na reflexão depois aqui, a versão Ave Maria, e Jô alcança aí ainda o Novo Testamento com uma outra tradução bem moderna, bastante interessante, que é a Bíblia do Peregrino. Tudo à disposição nas boas livrarias católicas aí. Recomendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, nós vamos começar aqui nós vamos lendo por partes, o Evandro vai partilhando, a gente vai partilhando sim também, e gostaríamos de pedir, então, o pessoal da cidade de Estrela, pessoal da cidade de São João do Ivaí, e o pessoal da cidade, eu sempre esqueço o nome da cidade. Ubiratã, a galera de Ubiratã que partilhou essa semana aí junto. Eu sou meio lenta com nomes, mas é isso aí. Estes foram os 3 grupos que a gente sorteou e que, de muita boa vontade, de coração, estudaram com a gente esse capítulo, né, de João. Então, que o pessoal vá partilhando aí durante a transmissão. Jesus e Nicodemos. É preciso uma decisão radical. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um líder dos judeus. Ele foi procurar a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus,
como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu dizendo-lhe: eu lhe garanto, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode uma pessoa nascer se já é idosa? Será que poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: eu lhe garanto, se ela não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Não se admire se eu lhe digo que é preciso que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como tais coisas podem acontecer? Jesus respondeu: você é o mestre de Israel e não entende essas coisas? Eu lhe garanto, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas vocês não acolhem o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como vão acreditar quando eu falar das coisas do céu? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados, a gente vê, separamos em blocos, né? Como visto, já no capítulo 1 também fizemos assim, no capítulo 2, tem 2 blocos de leitura bem delimitados no Evangelho de João, aqui no capítulo 3. Assim como no capítulo 2 nós tivemos lá um primeiro bloco das bodas de Caná, propriamente ditas, no segundo bloco falava sobre a purificação do templo, ele voltava a tratar de outras questões. No capítulo 3, novamente, João divide essa leitura em pequenos blocos lógicos, né? No primeiro bloco temos um encontro. João, que é o evangelho dos encontros. Aliás, Jesus, né? Jesus era a pessoa dos encontros, né? Nós temos aqui, ó, desde o capítulo 1, que nós vimos o quê? Capítulo 1, o encontro com quem? O encontro com os discípulos, o chamado à missão, né, dos pescadores que estavam lá. No capítulo 2 temos que encontro? O encontro com a festa, com a alegria, as bodas de Caná. No capítulo 3 temos então o encontro de Jesus com quem? Nicodemos. Já vou falar até especificamente sobre esse nome, sobre quem era a figura Nicodemos, que, de repente, muitas vezes passa batido na nossa catequese, né? A gente não aprofunda alguns detalhes. Depois a gente vai ver que João continua. Capítulo 4, encontro com quem? Com a samaritana. Capítulo 5, encontro com quem? Encontro com o povo. Capítulo 5, imagina, Jesus sai e começa a curar, hein? Cura um enfermo lá na piscina de Betesda. Depois, capítulo 6, o encontro com a multidão, ele multiplica os pães, e assim vai, né? Cada capítulo marcado por... foi lá no capítulo 7, ele volta a Jerusalém, comentei no nosso estudo passado sobre as idas de Jesus a Jerusalém, né? Então, o Evangelho de João todo marcado por encontros. E aqui nós temos um encontro diferente, um encontro que ocorre na calada da noite. E começa assim: havia entre os fariseus, então, irmãos e irmãs, nós sabemos que os fariseus eram uma facção dentro do judaísmo, ou um viés de partido político, porque para os judeus também a política, a religião era intrínseca, ela não se divide. Esses fariseus, que nós vemos também no próprio estudo do Evangelho, fariseus e o farisaísmo, o extremo apego à letra da lei, às normas, às regras, não pode isso, não pode aquilo, a purificação da mão, não pode... os judeus tinham uma regra assim,
encostar em um cadáver, fica durante 7 dias não pode mais fazer nada, porque é o tempo da purificação. Durante esses 7 dias, 2 vezes tem que usar a água da purificação no segundo dia e no sexto dia. Só após o 7º dia que ele está purificado novamente. Tem regra para tudo. E o farisaísmo era mais apegado às regras, à lei, à rigidez da norma, até do que o judeu normal. E Nicodemos era um dos príncipes. Algumas traduções nos colocam assim, príncipe, ou dos notáveis, ou dos doutores da lei. Aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, digo assim, ó, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. A versão que a Lucélia nos leu ali, como é que dizia? Era um líder. Era um líder. Na versão da Ave Maria, que é a mais comum, que é a que tantos de nós temos, né? A Bíblia que nós ganhamos no Cenáculo, é a edição Ave Maria, lá diz que Nicodemos era um príncipe entre os judeus. De fato, ele estava entre aquela nata, aquela grande casta ali, que participava até do Sinédrio. E vemos isso por uma curiosidade, que é a que eu vou relatar agora. Curiosidade a respeito da pessoa de Nicodemos. Vocês sabem quem foi Nicodemos? Onde aparece na Bíblia Nicodemos? Quais passagens? Sabe, não sabe? Já tinha ouvido falar? Olha, só conheço Nicodemos dessa passagem aqui. Coloque aí no comentário aí. Quem conhece alguma outra passagem, alguma curiosidade a respeito de Nicodemos? Já viram isso? Nicodemos, para começar, e até eu fui aprofundar um pouquinho sobre a palavra, porque o Evangelho de João também tem essa característica, a característica de trazer uma natureza material, né, natural, da natureza humana, do dia a dia aqui, e também em vários trechos ou palavras ele nos traz ideias ou coisas do sobrenatural. Então é muito comum que alguma coisa, alguma palavra, algum nome, algum lugar dito em João também tenha um contexto sobrenatural, signifique outras várias coisas. Nicodemos não é um nome hebraico, né? Então fui pesquisar um pouco. Nicodemos tem origem grega, era um nome grego. Interessante isso para um judeu pertencente a um dos notáveis do partido fariseu, talvez um membro do Sinédrio, Nicodemos. Interessante. E a curiosidade que eu gostaria de comentar é que existe, e na nossa igreja existe um cânon, ou os livros que são considerados de inspiração divina. Existem também vários escritos que são aceitos e estudados, da patrística, dos santos doutores, vários outros. Mas existem também alguns escritos que a gente sabe, não tem uma fonte confirmada. E dentro desses escritos existe um escrito muito antigo, lá dos primeiros séculos do cristianismo, que é o Evangelho de Nicodemos. E por que eu falo isso? Porque esse evangelho ele é muito aceito e utilizado pelos nossos irmãos da igreja copta, os nossos cristãos lá do Egito. Igreja copta, uma igreja irmã nossa do catolicismo, caminhou junto ali até o concílio de Nicéia, junto conosco. Lá eles estudam até aí o evangelho, esse apócrifo, então, né, porque não aceito como... Não que ele seja falso, mas a fonte não é verificável. Então, muitas coisas que ele tem ali são meras lendas, mas também contém suas verdades. Lá ele traz uma longa narrativa sobre o julgamento de Jesus, seria assim, como foi o processo, né, de Jesus. E uma coisa que os estudiosos dessa parte de livros, né, que faziam parte do primeiro tempo, da primeira época do cristianismo, chamam de os Atos de Pilatos. De fato, lá os irmãos da igreja copta consideram Pilatos um santo. Pilatos e a sua esposa são santos. Para os irmãos lá cristãos coptas, igreja copta que tem sede, né, no Egito, norte da África. Então, esse é Nicodemos, alguns considerados até como um evangelista, lá em outras igrejas, né, cristãs, um notável entre os judeus. E ele veio falar com Jesus porque essa pessoa que a gente já percebeu que é uma pessoa importante, uma pessoa de relevância naquela sociedade, naquela época. Veio falar com Jesus na calada da noite. E aí não é nos dado um contexto, a gente pode especular uma coisa com outra, por que Nicodemos vem falar com Jesus à noite?
Não queria ser visto, talvez. Por medo de ser tido como um seguidor também de Jesus e queimar o filme com seus colegas lá do Sinédrio, com seus amigos fariseus. Quem sabe ele veio para fazer uma proposta para Jesus, por parte dos fariseus, vem aqui para sondar exatamente quem é esse novo rabi, esse mestre que se apresenta. Nós não podemos fazer algum acordo político com ele. Não sabemos de fato por que Nicodemos procura Jesus e por que o procura de noite. Sugerindo, e o Evangelho coloca isso aqui, certamente tem um motivo, sugerindo que foi um encontro, talvez quase que às escondidas. Ele veio ter com Jesus e ele começa a indagar, porque percebemos, ele quer saber quem é Jesus. Ele tem uma certeza. Rabi, sabemos que vens da parte de Deus, como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Então, uma coisa ele já tem certeza, ele e os fariseus sabem que Jesus é um enviado de Deus. Talvez um mestre, um doutrinador, um novo profeta, já de algum tempo que o judaísmo não tinha mais profetas, né? Tinha ali alguma novidade da época, que era João Batista, e agora esse Jesus. E aí Jesus respondeu: em verdade, te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nessa tradução, uma tradução aí que a Lucélia acompanhou, como é que está escrito? Eu lhe garanto, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão acompanhando conosco aqui, mais de 70 pessoas ao vivo na live, mais a família aí, a criançada toda ao redor. Nicodemos claramente faz uma pergunta: mestre, a gente sabe que tu vem de Deus, ninguém faria esses milagres, ninguém faria os sinais, né, que ele estava realizando naquela época se não estivesse junto com Deus. A boa árvore se vê pelos frutos. Agora, de fato, quem tu é? Quem tu diz? Como que tu te apresenta? Como que tu te define? E Jesus simplesmente inverte toda a lógica e deixa Nicodemos, eu acho que boquiaberto. Porque Jesus simplesmente não se preocupa em responder nada, mas vai direto. Quando a gente estudava, eu ainda brincava com a Lucélia, né? Ele foi direto com os dois pés no peito de Nicodemos e já jogou para cima dele assim: em verdade, na verdade, te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E acho que Nicodemos ficou ali baqueado, né? Baqueado com essa palavra, sem saber o que dizer. Então, Nicodemos responde o quê? Responde algo que parece assim impensável, que um dos notáveis, um príncipe, um doutor da lei, quem sabe um político, alguém que tenha facilidade na argumentação e no raciocínio, Nicodemos estava tão perdido com essa resposta de Jesus que o que Nicodemos diz? Vou pedir para o Lucélia ler para a gente. Ele pergunta ali, né? Como pode uma pessoa nascer se já é idosa? Será que poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Então Nicodemos estava perdidaço, não sabia nem o que dizer, né? Deu tilt, colou as placas, não sabia mais o que pensar e falou uma coisa que parece uma infantilidade. Olha, mas como pode alguém renascer? Será que um homem velho que nem eu vou ter que entrar ali de novo na barriga da minha mãe? No ventre materno? O ventre materno, ventre que é uma expressão muito cara para o judaísmo, né? A gente percebe na palavra, em outros contextos, o ventre materno. E aí Nicodemos já estava perdido, né? Jesus vem e aprofunda. Olha só, Jesus não estava pregando para o povo,
nem ensinando os seus discípulos, ele estava falando ali, tete a tete, uma entrevista particular, né? Um a um, falando com um sábio, um doutor da lei. Então Jesus aproveita e começa a falar de algo de mística, algo fora do nosso chão, do meramente terreno. Jesus aprofunda essa ideia e responde: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne. Agora, quem nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha te dito, deveis nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Você ouve seu ruído, mas não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Meus amados, que palavra, que revelação, que princípio divino que a palavra de Deus, que João nos coloca nesse capítulo 3. Isso é um hino espiritual, essa grande realidade do Espírito. No início ele introduziu dizendo assim, quem não nasceu do Espírito não poderá ver, enxergar o reino de Deus. Agora ele aprofunda, talvez Nicodemos tivesse falado do ventre da mãe, e Jesus, muito hábil, né? Toda essa sua sabedoria, muito hábil nas palavras, ele capta essa ideia do ventre materno e diz que não nascer da água, mas também do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Por que eu digo que ele captou essa reflexão, essa resposta de Nicodemos, se aproveitou dela e aproveitou? O ventre materno é o quê? Do que é constituído o ventre da mãe, ali, onde gesta o bebezinho, no útero? É constituído de água. É na água, a água é vida, é da água onde viemos, na água fomos gestados. A água é o nosso primeiro lar, no ventre da nossa mãe. Nicodemos fala do ventre materno, Jesus automaticamente já faz a conexão, já faz o link. A água, no conceito terreno, da nossa realidade natural, a água, o ventre materno, a realidade espiritual. E mais adiante a gente vai ver no segundo bloco ali, novamente temos a figura de João Batista surgindo no Evangelho de João, a água do batismo, a gestação para uma vida nova, para a vida espiritual, para a vida em Deus. Quem não nasceu da água e do Espírito. A partir daí a gente vê que Jesus dá uma clara primazia ao Espírito. Ele não cita mais a água, mas ele continua explorando a ideia, o conceito do Espírito. Nasceu da carne, é da carne, agora quem nasceu do Espírito é Espírito. É o ser espiritual. Então não te admires eu te haver dito, né? Certamente ele mesmo achou, e Jesus é cheio dessa pequena ironia, né? Ele achou talvez engraçado como Nicodemos ficou totalmente desconcertado. Tanto é que agora ele diz, não te admires que falei isso. O vento sopra onde quer. Você ouve o seu ruído, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Não admira que Nicodemos, que era um ser muito da carne, da regra, da norma, da letra fria da lei, que ele não esteja atento para essa realidade espiritual. Isso certamente motivou e motiva todo o Evangelho de João e motivou a palavra de Deus a descrever dessa forma essa passagem, esse encontro. O Evangelho de João, que é o Evangelho da mística, da espiritualidade. E aí continua. Não, eu achei interessante, né, que Jesus disse, né, você é mestre de Israel e não entende essas coisas.
Né? O Evandro falou, ele tão letrado, tão inteligente, mas não entende as coisas. E Jesus, ele já mesmo explica, né? Eu lhe garanto, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas vocês não acolhem o nosso testemunho. Né? E se vocês não acreditam nas coisas que eu falo sobre a terra, como vão acreditar quando eu falar das coisas do céu? Como é que ele iria entender este nascer de novo se ele não entende nem acredita das coisas da terra? Como vai entender e acreditar quando falar das coisas do céu? Não tem como, né? Não é uma inteligência e não é um enxergar de quem é gerado só na água, né? Só pelas coisas da terra. E sim por quem nasceu de novo no Espírito. Não tem como tu entender das coisas de Deus. Então, Jesus continua explicando para ele, né? Verdade. E mais uma vez presente a ironia, né? Como pode tu, um doutor da lei, não conhece sobre essas coisas do Espírito? Né? Mais uma vez a ironia, a fina ironia, o bom humor de Jesus, que já dá aquela letra para o cara, né? Logo tu, um doutor da lei, não sabes das coisas do Espírito. Mas como vimos no contexto, né, do farisaísmo, muito apego à letra fria da lei. E Jesus, a gente já sabe disso, né, não veio revogar a lei, mas veio aperfeiçoá-la como o grande mandamento do amor. Continuar lendo ali, senão a gente não vai... Vamos adiante, já estamos. Vamos adiante na palavra, porque a gente... É que a palavra é muito rica, né, irmão? Talvez a gente nem consiga fazer o segundo bloco, deixe para a semana que vem fazer o restante na outra metade. A gente não conseguiu, a gente lendo pensou nisso, né? Talvez não consiga... Ainda vou colocar aí, pessoal, partilhar o pessoal... Gente, tá lindo, a gente acompanha aqui rapidinho, assim, mas... Gente, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens do pessoal durante a semana, aí, nossos irmãos de alguns grupos que aceitaram o desafio e fizeram o estudo desse capítulo junto conosco durante a semana aí. O Evandro vai colocar as fotos e depois a gente não tem como em uma hora fazer o estudo e ler tudo, mas, gente, tá muito legal o que o pessoal está comentando, o pessoal que trabalhou com a gente durante a semana, estudou, fez o estudo bíblico. Eu gostaria que, além da mensagem que estão colocando, que está ali, ó, o João, né, o Cuca está colocando, a Josi já colocou lá no início, nossa, um monte de gente está colocando, e foi muito bacana, porque a gente recebeu isso durante a semana também, e está vendo, que cada um de nós, olha aí, ó, a Malce, né, cada um de nós entende e traz para a sua vida um versículo chama mais atenção, porque na nossa vida Jesus fala, né, para cada um de nós, no momento que a gente está vivendo, o que a gente está passando, e como é bom essa partilha, porque às vezes o que é legal para um é legal para o outro também, né? A Dani e o Patrick, gente, foram fotos muito legais, videozinhos, foi muito legal. E eu quero que o pessoal partilhe, além do que entendeu, do que gostou, do que pensou sobre essa passagem, partilhe também como se sentiu fazendo isso, né? E legal saber que a gente aqui estava estudando e pessoas tão longe, de realidades tão diferentes, estavam fazendo esse estudo conosco. Assim como é nos finais de semana na missa, né? A gente saber que a gente está rezando aqui. Família inteira. Não, foi muito legal. Que grupos que participaram, Célia? De novo. O Biratã, ali, ó, o Joreza de Biratã. O Biratã, ali, ó. Biratã, Estrela e São João do Ivaí. Foram as três que a gente sorteou e vieram com a gente. Foi muito legal mesmo. E a galera aceitou a proposta e ali, ó, às vezes, olha, um pedacinho por dia, alguns adiantados. Olha a galera de Estrela aí, ó. Josi mandou um mosaico para a gente ainda. Ó. Pessoal de Estrela, todo mundo lendo a palavra, estudando o capítulo 3 de São João juntos. Achei muito legal, a Dani e o Patrick fizeram lembretezinhos lá na Bíblia, ficou bem legal. Olha aí, que ideia legal. Foi muito bacana. Rezando aí junto o terço e lendo a palavra. Ó. Esse aí é o combo do cristão, né? É a oração ali, o terço e a palavra de Deus. É o combo do cristão, gente. Junta isso aí com a Eucaristia e não tem quem nos derrube, hein? Tem um videozinho, depois eu acho que o Evandro vai tentar colocar do pessoal lá de São João do Ivaí,
que eu Aline, mandei. Gervásio, pessoal São João de Maria. Eu mandei para o Jamilo no dia, e no dia eles tinham a reza do terço num morro, num monte que eles fazem lá toda quarta-feira. E aí eles fizeram essa leitura e fizeram a filmagem do lugar também, elas rezando, todo mundo de máscara, distante, mas fazendo essa leitura e essa oração ficou muito bacana, bem legal. Muito legal, gente. Então vamos continuar Vamos aqui adiante. com a leitura. Amor de Deus e prática da verdade. E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não é julgado. Quem não acredita já está julgado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas em lugar da luz, porque suas ações eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem na direção da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas em Deus. Amém. Amém. Muito bom. Então, Jesus nos coloca aqui uma outra dimensão, lá no início dessa segunda parte que a Lucélia nos leu agora, que é a dimensão da testemunha. Olha que interessante. Em verdade te digo, falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. Meus amados, nós temos um ditado bem antigo a respeito disso, né? As palavras comovem, agora os exemplos, o quê? Arrastam. Não é isso? Eu acredito que para os judeus, os hebreus do Arcaico já tinham alguma coisa semelhante sobre saber falar, ouvir, saber algo, a palavra em si, e aquilo que a gente realmente enxerga. A diferença entre o que as pessoas dizem e aquilo que as pessoas efetivamente fazem. Ou, quem sabe, aquilo que elas efetivamente vivem. Não é assim? Aliás, essa palavra de Jesus sobre testemunho nos fala sobre ética. O que seria um resumo bem fácil sobre o que é ética? Ética é viver de acordo com aquilo que a gente fala. Então ele diz, em verdade te digo, nós falamos aquilo que nós sabemos, aquilo que nós estudamos, que nós lemos, que nós ouvimos de alguém. Agora nós damos testemunho daquilo que a gente está enxergando, aquilo que a gente percebe que realmente está acontecendo, daquilo que é verdade. Então, o testemunho, no dizer, não só aqui desse contexto, mas no dizer bíblico, o testemunho é aquilo que expressa o que a gente considera verdade. E Jesus é a grande testemunha do quê? O que Jesus, qual é o maior testemunho que Jesus, próprio Jesus, ele é testemunha do quê? Qual é o maior testemunho que Jesus nos dá? A maior certeza que Jesus nos dá? Jesus é a prova viva de que existe um Deus e que Ele nos ama. Esse é o principal testemunho de Jesus, de que existe um Deus, para aquele que não crê, de que Deus existe e de que Ele nos ama. Aliás, próprio João fala que Jesus é a principal testemunha, a testemunha viva, não no Evangelho de João, ele nos diz isso lá no Apocalipse. Quem tiver curiosidade, quiser anotar aí para olhar depois, como a gente já está correndo aqui no horário, não vou voltar lá, mas o Apocalipse, que também é fruto do trabalho de São João, lá no início, no capítulo
Acredito que é no 1:5. Depois eu passo aí, eu deixo no comentário para vocês e você pode acompanhar junto conosco lá. Não, logo no capítulo 1, lá no versículo do 9 em diante, vocês vão ver que João teve uma experiência, uma visão de Jesus, quando ele estava lá preso na ilha de Patmos. Quem tiver curiosidade, depois olha essa história lá. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? As pessoas incrédulas têm dificuldade de acreditar naquilo que a gente está demonstrando, às vezes, com exemplo na vida. A gente está dizendo, olha, a gente está testemunhando isso. Quantas vezes nós vemos no cenáculo? Não é assim? O cenáculo que a gente, e de muitos anos para cá, principal característica, nós que já conhecemos também cenáculo de Maria de outros lugares, por exemplo, da região metropolitana de Porto Alegre, já trabalhamos em vários retiros de outros lugares, nós sabemos que a principal diferença, existem muitas outras, mas uma das principais diferenças do retiro do cenáculo de Maria de Montenegro, de Apucarana, de Campo Mourão, é o quê? É a vivência e é o testemunho. Nossos palestrantes vão lá não para dar uma aula de teologia para o povo ou para falar toda uma teoria. Não, é dado algum conteúdo, mas principalmente se é testemunhado com a vida. É partilhada a dificuldade, partilhada as coisas do dia a dia, na simplicidade de cada um. E esse é um testemunho de verdade, é um testemunho verdadeiro, aquilo que a gente vive, não só o que a gente ouve falar, o que a gente leu num livro bonito ou que a gente pesquisou no Google. Dá um Google aí para tanta coisa, né? Mas olha quanta coisa bacana que tem e coisas que muitas vezes a gente nem sabia sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, sobre pequenos detalhes que talvez aí ninguém ouve falar, que não está sendo testemunhado no mundo aí fora, que as pessoas não dão um Google para isso. Por exemplo, você sabia da história de Nicodemos? Sabia que talvez muitos consideram ele que fosse de uma família nobre, irmão de Flávio Joséfo, o maior historiador judeu da antiguidade, uma família rica. Pois é, mas isso fica para quem quiser ir dar um Google e pesquisar um pouquinho mais e aprofundar a palavra de Deus. Ninguém subiu ao céu, diz a palavra, do versículo 13 em diante, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado, que seja erguido o Filho do Homem, a fim de que aquele que crer tenha nele a vida eterna. É preciso, então, que o Filho do Homem, aquele que desceu do céu e que por isso ele fala com toda autoridade sobre o céu, porque ele conhece o céu. E aqui a gente vê, desde o primeiro capítulo, lá no prólogo do primeiro capítulo que a gente estudou, João se detendo a falar que ele era, já antes da criação ele era. Antes de tudo havia o Verbo. Jesus estava lá desde o princípio. Ele sim conhece as coisas da criação, conhece as coisas do céu e da terra, porque ele esteve lá e cá. É preciso que ele seja erguido para que todos possam crer e, crendo, aqueles que creem, tenham a vida eterna. Aonde que Jesus foi erguido? Vamos ver quem é que pode dar aí uma pista, uma sugestão. Coloca aí nos comentários onde vemos na palavra de Deus Jesus sendo erguido. Nesse contexto que João nos coloca, que é preciso que ele seja levantado para que as pessoas, olhando o exemplo dele erguido, creiam e, crendo, alcancem a salvação, a vida eterna. Aonde? Exatamente na cruz. Ali Jesus foi erguido, por quê? Erguido para o mundo inteiro, para que o mundo inteiro possa crer e, crendo, obtenha a vida eterna, seja salvo. E ele fala assim como Moisés no deserto ergueu o cajado com a serpente. Aqui o que ele fala? Lá no Antigo Testamento, se nós pegarmos no livro
dos Números, lá no capítulo 21, vai dizer, os judeus, quando estavam no deserto, o povo de Deus estava sofrendo com uma infestação de serpentes, diz a palavra serpentes de bronze, serpentes amareladas. E aí foram procurar Moisés, olha, será que é um castigo de Deus? Moisés orou, Deus falou a Moisés, e a palavra de Deus foi, faça uma serpente de bronze, coloca na ponta do cajado e ergue. Todo aquele que olhar a serpente de bronze que tu ergueres, vai ficar curado de qualquer mal, de qualquer veneno, de qualquer picada da serpente. E assim era. Moisés erguia o cajado, as pessoas só no olhar, contemplar, no admirar, no adorar a Jesus na cruz, a pessoa é salva. Porque ali já está incluso ali no mistério da cruz, todo o mistério salvífico. Tem ainda, se quisermos aprofundar isso, tem ainda uma outra oportunidade onde Deus é erguido. Quando? Depois da ressurreição, ele é erguido aos céus, em glória. Aí já contempla todo o mistério também da salvação. Vamos adiante. Pois Deus amou tanto o mundo e entregou seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Eu acho que nós vamos trabalhar até aqui essa palavra, né? Deixamos o segundo bloco do mistério de Jesus na Judéia lá para o próximo sábado. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João, aqui no capítulo 3, nos coloca muito claro, e vemos também um paralelo com outra passagem da Escritura que diz que eu não veio para condenação, ele não quer o sacrifício, mas sim a misericórdia. Jesus não veio, essa vinda de Jesus que aconteceu na Terra Santa, lá na Palestina, 2000 anos atrás, não foi para o julgamento do mundo, não foi para a condenação, mas o contrário, foi para a salvação de todos, pelo amor de Deus. Deus, pelo seu amor, enviou o seu Filho para que a gente fosse salvo, não enviou para condenar ninguém. Pelo contrário, agora, quem não crê, quem apesar de todos os sinais, quem apesar de toda a palavra, quem apesar de todos os milagres, como dito nos outros evangelhos, nos sinóticos, todos os milagres, todas as profecias, quem ainda assim não crê, esse não é que foi condenado aqui, esse já estava condenado mesmo. E é assim que prossegue a leitura. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não creu. Meus amados, vamos encerrando. Quero passar ainda a participação do pessoal que enviou vídeos com o que entendeu da leitura, qual o trecho que mais gostou, como se sentiu fazendo esse estudo bíblico. Eu vou compartilhar com todos aí, mas fazendo ainda esse fechamento, a Lucélia quer falar mais um pouco também, alguma coisa? Existe ainda uma outra oportunidade, nós sabemos, que aí sim Jesus virá para julgar, para separar o joio e o trigo. Uma outra oportunidade onde aí sim haverá choro e ranger de dentes, na expressão da palavra. Quando será isso? No dia do juízo final. Amém? Ou não amém? Sei que para alguns, de repente, parece a palavra, nossa, como... Parece às vezes meio difícil, mas realmente é aquilo que eu costumo dizer, a Bíblia e várias passagens dela, é aquela palavra que dá vontade de comer de colher, né, de se encher dessa riqueza. Cada palavra, cada versículo, cada vírgula tem 1, 2, 20, tantos significados, que a gente poderia ficar aqui falando e partilhando a noite inteira. Mas se você tem ainda dúvida, tem algum comentário a fazer, alguma coisa que ficou, olha, isso aqui eu acho que eu não concordo com isso, acho que teve uma visão equivocada daquilo, eu também sou um leigo aqui, estudando, junto nesse grupo de estudo que estão fazendo aí sobre a palavra de Deus. Ninguém sabe tudo sobre a palavra, né, por essa riqueza. Coloque nos comentários, pode partilhar
um outro contexto, uma outra visão, quem sabe uma dúvida, coloca aí e a gente vai se ajudando, a gente vai fazendo junto esse aprofundamento na palavra de Deus. Vai colocar o vídeo? Vai falar? Então, vai falando, então, vai falando. Então, nessa segunda parte, né, a gente conversou bastante sobre isso e falando sobre o ver, o enxergar e essa questão da luz, né? A luz veio ao mundo e olha que forte isso, né? A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas em lugar da luz. Porque suas ações eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam reprovadas. Então, aquele que é mau, aquele que sabe, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, aquele que sabe que as suas ações estão erradas, ele não se aproxima de Deus, não se aproxima da luz, porque sabe que a luz vai mostrar o seu pior, né? E aquele que acredita na luz e pratica a verdade, vem na direção da luz, diz na palavra, né? Mas quem pratica a verdade, vem na direção da luz. E antes o Evandro falava do testemunho, falava do nosso movimento, do cenáculo. E a gente sabe, nas nossas partilhas, nos nossos encontros, como às vezes é difícil dar testemunho, falar da nossa vida, porque fazer isso, dar testemunho da nossa vida, é trazer para a luz a nossa vida. É trazer diante dos nossos irmãos o que a gente faz. E às vezes a gente tem medo e tem vergonha, porque a gente sabe que nem todas as nossas ações são boas. Mas trazer para a luz, trazer para Deus, trazer para os irmãos, partilhar, fazer com que mesmo aquilo que a gente fez que não é tão legal sirva de exemplo para o irmão, faz de nós pessoas melhores. E faz a gente pensar nas nossas ações, faz a gente pensar na nossa vida e como isso é importante, como isso é bacana. A gente já deu testemunho disso, né? Como na nossa vida trazer o nosso testemunho de família, o nosso testemunho de fé, de casa, como transformou a nossa vida. Porque trazer isso para a luz, trazer isso para Jesus e trazer isso para partilhar com os irmãos transforma a nossa vida, nos fortalece. Porque estar perto de Deus fortalece a nossa vida. Não tem um outro lugar para estar. Não tem um outro lugar onde a nossa vida possa ser melhor do que em Jesus, do que em Deus, do que na luz. Né? E essa palavra hoje traz isso muito forte, né? Fala em condenação, fala em ser julgado. Se tu acredita, tu não vai ser julgado. E essa semana eu falava sobre obediência e fidelidade, né? Que como parecem duas coisas tão parecidas e são tão diferentes, na verdade. Né? Porque obedecer, o Evandro vai me ajudar, né? Obedecer é fazer aquilo que alguém mandou fazer, né? Simples, puro assim. E a fidelidade é aquilo que a gente faz porque a gente acredita. Então, assim como ver é diferente de enxergar, né? Obedecer é diferente de fidelidade. E só quem vive na luz e quem traz a sua vida para a luz é que consegue verdadeiramente ser fiel a Deus. Né? Não só ser uma pessoa que obedece porque a lei manda, né? Parece Nicodemos. Que era a realidade de Nicodemos. A letra fria da lei, obedecer uma norma. Só obedece. Uma tradição. Sou católica porque minha família é católica, então... Uma coisa que a gente tem que fazer, né? A gente fala muito sobre a obediência à igreja, obediência ao Papa. Obediência, ela é importante. Mas ser só obediente sem a fidelidade, ela de nada vale, né? Jesus fala aqui, né? Você é o mestre de Israel, você então obedece tudo, você faz tudo. Mas não sabe como é que podem acontecer as coisas. Por quê? Porque você não acredita.
ele não acreditava. E Jesus fala muito aqui sobre acreditar, sobre realmente acolher o testemunho, né? E acolher o testemunho é acreditar, e quem acredita é fiel. Então, que a gente fique com esse questionamento, né? Será que eu sou meramente uma pessoa obediente à palavra de Deus, como era Nicodemos, obediente à lei? Ou eu sou obediente, mas eu também sou ainda fiel? apegado às coisas da terra. Ainda apegado às coisas da terra, exatamente. Quem sabe a minha vida ainda está nas trevas, né? Exatamente. E o contexto de Nicodemos procurar Jesus na noite, né, na escuridão, quem sabe também não é um outro símbolo disso. Né? E termina assim a passagem: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade não tem medo de se expor, para que se manifeste que suas obras são feitas de Deus. Então, fazendo um link disso com o testemunho que a gente falava um pouco atrás, sobre o testemunho, como compromete um testemunho dado em Cristo. E aí a gente começa a compreender, até porque depois de muitos anos nessa vida de igreja, né, os igrejeiros, de tantos e tantos caminhos que já se fez em grupos da igreja, e a gente vê que dificuldade que de repente um que outro irmão tem de realmente vestir a camiseta. No CLJ a gente via isso bem nítido, né? A dificuldade que tinha de botar um crucifixo no pescoço, porque no nosso grupo de jovens lá no CLJ, andar com a cruz pendurada no pescoço, isso é que nos significava, isso é que nos comprometia, isso é que nos diferenciava. Só que alguns jovens tinham uma enorme dificuldade e inventavam mil desculpas para não usar, na escola não deixam. Me pinica, me dá alergia no pescoço, vou perder, qualquer coisa, entendeu? Nossa realidade aqui, nossos irmãos, a maioria que estamos acompanhando aqui do cenáculo, que dificuldade que nós temos, alguns senantes, de vestir a camiseta. Por quê? Vamos pensar um segundinho sobre isso, né? Por quê? Irmãos que estão ao nosso lado, que caminham conosco, que até trabalham, agora no dia a dia, chegando aí, daqui a mais 2 semanas, o 4º dia, Senante Vivendo, o 4º dia, nossa grande campanha de evangelização nas redes sociais, né, que já virou um marco aí, e um exemplo para tantos outros grupos e pastorais da Igreja Católica que agora começaram a fazer alguma coisa parecida, né? E aí a gente vê um que outro aí que olha como é difícil, parece que você sai escondidinho ali só para tirar, fazer aquela selfie ali e já tira a sua roupa. Não está acostumado aí, né? Nós temos essa vivência de ir na farmácia, de ir no mercado, de às vezes trabalhar com a roupa na academia, com a roupa do cenáculo. A gente quase não tem outra roupa. Não é que não é nem que escolheu, é que a gente já não tem, de propósito mesmo. Por que, meu irmão, minha irmã? Porque o testemunho, sair à luz e manifestar, dar o testemunho de Deus, de Cristo, à luz do dia, isso compromete. Mesmo que você não seja santo, e assim, nenhum de nós é santinho, agora, se eu tô... Nossa, quando era do CLJ, se eu estava com o crucifixo aqui do CLJ no peito, já não é qualquer ambiente que eu vou, sabe, que eu vou entrar. Nem que eu não queira, mas até por coerência, pela ética que eu falei lá, de viver conforme aquilo que eu estou pregando, por coerência, eu com uma camiseta do cenáculo, eu não vou entrar em qualquer antro aí, em qualquer inferninho, né? Vai ficar chato. Então, é as duas coisas. Além de um testemunho, é uma forma de eu mesmo me policiar. Então, vou cada vez mais usar sim, porque essa camiseta, esse símbolo, tem um peso que me obriga a ser melhor. A cada dia, a cada instante, continuar dando testemunho das coisas de Deus. Mas era isso. Deixa eu partilhar aqui. Vai falando enquanto eu vou colocando na tela. Não, coloca o já tem que achar lá. Vou colocar aqui. Tá ali. Acho que é isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, gente. Se a tecnologia me ajuda. Olha que lindo, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ver de noite, com
Esse foi no dia que eu mandei lá para o Jamilo, lá para o pessoal de São João do Ivaí. Eles fizeram esse momento, ó, era o dia deles rezarem, né, o terço nesse lugar. Aí o Jamilo me partilhou que aí é o lugar que eles fazem a Via Sacra, né, na Semana Santa, lá na Sexta-feira Santa. É um lugar lindo, ó. As meninas foram lá estudar, então, a palavra. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. As crianças junto, ó. É superior a todos. Essa frase me fez refletir, lembrar o que está acontecendo hoje. Nós não somos nada. Deus é tudo na nossa vida. Que legal. Estão acompanhando o áudio, tá bom? Eu não estou conseguindo colocar em tela cheia aqui. Vou melhorar. A gente estudou sobre Nos próximos a gente faz melhor. Isso é novo, né? A gente está aprendendo. o versículo 27. E é assim: ninguém pode receber alguma coisa se essa não for dada do céu. Então, o primeiro passo é a gente se conectar com Deus. Buscar a sabedoria direto na fonte, que é a Bíblia. Quando a gente tiver feito essa conexão entre Deus e o nosso coração, a gente vai começar a receber tudo que vem do céu, tudo que é o reino de Deus, a gente vai conseguir na terra. Obrigada. Legal. Salve Maria. 2 trechos nos chamaram a atenção. Gente, as famílias, olha que lindo. Mas 19 e 21. E o segundo trecho é o versículo 30. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aqueles que praticam a verdade vêm para a luz. Torna-se assim claro que suas obras são feitas em Deus. Esse trecho nos chamou a atenção da importância da gente ser luz na vida uns dos outros. E para que a gente seja luz nesse mundo, hoje em dia, é muito difícil, porque teríamos que enfrentar muitas situações que as pessoas estão acostumadas a vivenciar de maneira errada. Para você seguir Deus, ser luz da vida das pessoas de forma sincera, temos que lutar e lutar muito. Mas o importante é que a gente continue firmes para que seja luz, seja uma esperança nesse mundo, porque as coisas estão muito difíceis. Então, é melhor lutar com Deus e ser luz do que ir para o caminho errado. O outro trecho, que é o versículo 30, fala o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua. Esse trecho nos mostra, assim, ele é bem claro, e fala que importa que Jesus prevaleça. Porque muitas vezes na nossa vida a gente acaba querendo nos colocar à frente das situações, quando na verdade quem nos direciona sempre é Jesus. Então importa que ele seja glorificado, que ele seja exaltado, o nome de Jesus e não nós. Então por isso que ele cresça e que a gente diminua, para ele sempre prevalecer, para a gente sempre buscar o melhor caminho com ele. Salve Maria. Viu só, gente? Que legal, né? O pessoal aí fez direitinho a missão, né? Quando eu chamei a coordenadora, eu disse, ó, tem uma missão para o grupo de vocês. E o pessoal cumpriu a missão direitinho, cada um do seu jeito, né? Eu dei a sugestão, olha, façam vídeos, tirem fotos, né? Façam um mosaico de fotos. Então, a Josi fez lá um mosaico de fotos que ficou legal demais, né? Os meninos lá do Paraná mandaram para nós as fotos e os vídeos e a gente foi partilhando. Então, muito legal. E a Carol está dizendo, né, que sejamos luz, exatamente isso. Que a gente consiga ser luz, né, na vida do nosso irmão, na vida da nossa família, nesse momento de tanta tristeza. Nós estamos num momento, assim, onde só aumenta, né, só aumenta o número de casos, só aumenta a data que a gente vai poder se rever de novo, fica para mais longe, então que a gente consiga ser luz na vida um do outro e conseguir firme, né? O Evandro sempre diz, não vamos largar um da mão do outro, vamos sentir que não está sendo fácil para ninguém, tá difícil e cada vez mais difícil.
Mas na palavra a gente vai se fortalecendo e a gente vai ficando unido. E hoje a gente teve aí bastante gente com a gente, muito legal a partilha. Quando a gente pensou, a gente não sabia se ia dar certo, mas a gente ficou muito feliz com o resultado, assim, do pessoal verdadeiramente estudando, lendo e fazendo essa partilha linda. Muito legal mesmo. E durante a semana, você que gostou aí, ficou interessado na proposta, não te preocupa, porque durante a semana mais 3 grupos vão ser sorteados aí, e a gente faz esse sorteio para não ter que, como escolher quem vai ser primeiro ou vai ser o último. Não importa. Importa que todo mundo vai ter a chance de participar junto e que seja só uma... A gente quer dar, na verdade, é um pontapé inicial, para o pessoal pegar aquele gostinho de realmente voltar. Muitos aí que esse período estão há 2, 3 meses meio desanimados, isolados, quem sabe largaram de mão até a palavra de Deus. Né? Voltar a estudar, a se aprofundar naquilo que é certo. Né? Aqui é uma obra certa, a obra certa é de salvação, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Quer rezar? Eu pensei que a gente podia cantar. Deus te bendiga na vida. Pode ser. Pode ser? Então a gente vai agora fazer vamos caminhando para o nosso encerramento, vamos cantar uma musiquinha aqui. Enquanto isso, um recado muito importante aí, não perca, gente, toda a programação que nós temos da nossa TV Cenáculo. Que chique isso, hein? TV Cenáculo. Então, olha, amanhã, né, a voz do Cenáculo às 19 horas, continuando esse bonito estudo, hein, bonito aprofundamento sobre Maria de Nazaré, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, com o Fernando Petri, às 19 horas. Depois nós temos, na sequência aí, segunda-feira, 22 horas, Cristo em Vós, com o melhor da música católica. Terça, às 19 horas, Testemunho de Fé, partilha de vida, com tanta gente. Também o Fernando Petri fazendo a apresentação. Quarta, 22 horas, Peregrino do Amor, Dionísio Flores, direto de Quinta do Sol, no Paraná, com oração, louvor, palavra de Deus. Na quinta-feira, mais Testemunho de Fé, também às 19 horas, novamente Fernando Petri com convidados. Na sexta, 22 horas, Patriquinho e a Dani, direto lá de São João do Ivaí, com o Santo Terço. Né? Olha o que eu falei hoje, hein? O combo do católico, hein? Santo Terço, Palavra de Deus e a Eucaristia. Hein? Vamos firme. E no sábado, todo sábado às 20 horas, o nosso estudo bíblico aqui, eu e a Lucélia. Esqueci de dizer, mas na segunda-feira, Cristo em Vós, eu, a Lucélia e o Anderson Portela, do grupo do Cenáculo de Alvorada. Gente, vamos então, a gente vai fazer esse canto final, assim, né, como uma oração. Coloquem as orações de vocês aí para a nossa semana, né, que se inicia amanhã, no domingo, se inicia a nossa semana. Coloque as orações, a Márcia colocou ali, ela já tinha me mandado no WhatsApp antes e colocou ali também a Daniela, lá do grupo da Timbaúva de Montenegro, está hospitalizada na Unimed, ela que já luta contra o câncer há bastante tempo e está num momento bem crítico, assim, então que a gente reze por ela, assim como a gente reza pela Jaque, né, que também luta contra a leucemia, que a gente reze pelos nossos irmãos senantes que estão aí precisando de saúde, né, esses que estão precisando da saúde do corpo e para todos nós que também precisamos de saúde para o nosso corpo e para a nossa alma também. Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende. Quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e ele agir.
saber esperar e Ele agirá. Basta confiar que ele crê na promessa de Deus e alcançará a salvação, verá o reino do céu. Ele quer te fazer feliz, tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Mas Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar. Ele agirá. É isso aí, uma boa semana a todos, um bom domingo, dia do Senhor. Salve Maria! Salve! Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Deus te vê. Valeu!